Oi pessoal, no vídeo de hoje eu estou querendo tratar de um assunto que muita gente me pergunta e que gera muita dúvida normalmente. Dentro da análise combinatória, existem algumas situações onde a gente pode resolver o mesmo problema usando técnicas diferentes. Não sei se isso acontece com vocês, mas a maioria dos alunos eles querem resolver todos os problemas de análise combinatória usando o princípio fundamental da contagem, que são os tracinhos que a gente coloca e coloca as possibilidades. Uma grande parte deles, ok, a gente pode resolver. Eu tenho até um vídeo aqui onde eu já tratei de exemplos e falei sobre quando usar o princípio fundamental da contagem. Mas existem algumas situações onde a gente pode resolver com uma outra técnica, que é o que a gente chama de arranjo, ou arranjo simples. Bom, vocês vão ver que o arranjo e o princípio fundamental da contagem, eles se parecem muito. Existe uma pequena diferença, existe um único momento onde eu só vou poder usar um e não vou poder usar outro. E é aí que a gente tem que ficar atento. Agora, em outras situações, a gente vai poder usar os dois sem problema nenhum, tá? Como a gente identifica isso e quando eu sei que eu posso usar arranjo e quando eu sei que eu posso usar o princípio fundamental da contagem? Eu vou começar a explicar isso para vocês a partir de uma questão. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho aquele exemplo clássico, que eu tenho que montar uma senha de duas letras distintas e que eu tenho para usar as letras A, B e C. Então estão disponíveis as letras A, B e C. Eu gosto sempre de pensar assim, eu pego um exemplo simples, gente, até uma dica que eu dou, é a partir do básico que a gente vai conseguir entender o complexo. Então vamos pegar um exemplo simples. Imagine que um aluno que não saiba nada de análise combinatória vá fazer à mão as possibilidades. Então aqui, por exemplo, uma primeira senha que eu posso montar, ela é formada com A e B, que é diferente da senha formada por B e A. Vamos lembrar que numa senha, se eu mudo a ordem, eu tenho uma senha diferente. Ou então eu posso criar uma senha com A e C, que também vai ser diferente da senha com C e A. São as letras, a ordem muda aqui a senha. Tenho ainda uma outra possibilidade, que é escrever B e C, ou então o contrário, que é C e B. Bom, eu acho que é fácil todo mundo perceber, mesmo que você vai fazer na mão, que eu tenho 6 possibilidades de senha aqui. Bom, eu já resolvi essa questão de uma maneira muito parecida no outro vídeo, quando eu expliquei o princípio fundamental da contagem. De acordo com o princípio fundamental da contagem, como que eu poderia resolver isso aqui? Aí no dia eu falei, olha gente, nós vamos colocar aqui 2 tracinhos, porque eu tenho uma ação que é dividida em 2 etapas, né? Quando eu vou resolver a primeira etapa da minha ação, quantas possibilidades de escolha que eu tenho? 3, que são as 3 letras que eu posso usar. Lembrando que como as letras são diferentes, né? Tem que ser diferentes, a letra que entrou aqui não pode entrar aqui. Então eu coloco 2 possibilidades e o princípio fundamental é um princípio multiplicativo, então a gente multiplicava lá. Bom, mas eu quero mostrar para vocês que é possível ainda eu resolver esse problema usando o arranjo. Gente, antes de mais nada, é necessário a gente conhecer uma fórmula, né? Que é a fórmula do arranjo, que é essa aqui, o arranjo de n elementos arranjados PAP, a gente calcula como sendo n fatorial sobre n menos p, isso fatorial. Bom, vamos entender o que é isso e como é que eu uso essa fórmula para resolver esse problema. Antes de usar a fórmula, qualquer fórmula de análise combinatória, vamos observar se as condições para que elas possam ser usadas, elas são satisfeitas aqui ou não. No caso do princípio fundamental da contagem, eu enfatizei muito no vídeo passado que eu só podia usar o princípio fundamental naquelas situações onde a ordem dos elementos fazia diferença no resultado final. Se eu mudasse a ordem, o resultado mudaria. O arranjo é a mesma coisa. Eu só posso usar arranjo em situações onde a ordem dos elementos cria um resultado diferente. Nessa questão, eu tenho uma situação dessa. Eu mudei a ordem das letras e eu criei resultados diferentes. Então, peraí, Mário, então quer dizer que eu posso usar arranjo nessa questão? Pode. A mesma questão que foi resolvida por tentativa ou pelo princípio fundamental da contagem vai poder ser resolvida com arranjo. Porque a condição para que eu possa, uma das condições para que eu use arranjo
é que a ordem dos elementos tem que criar um resultado diferente. A mudança de ordem faz diferença no resultado. Bom, na fórmula, o que é o N e o que é o P? O N é o total de coisas que eu tenho para arranjar, para misturar. No caso aqui são 3 letras que eu tenho disponíveis, então o meu N vai ser igual a 3. E o P que aparece é a maneira como essas letras vão aparecer juntas. Ó, eu quero que elas sempre apareçam de 2 a 2, então o meu P vai ser igual a 2. Então na hora de fazer a conta, eu vou fazer um arranjo de 3 elementos, sempre arranjados de 2 a 2. Ó, na fórmula eu tenho n fatorial, no caso aqui é 3 fatorial, sobre 3 menos 2, né, que é n menos p, fatorial. Só para lembrar, gente, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, né? E no denominador a gente vai ter 1 fatorial a gente sabe que é 1. E aí eu chego à mesma conclusão, que o arranjo dos 3 elementos arranjados 2 a 2 vai ser igual a 6. Observe que a mesma questão ela pode ser resolvida pelo princípio fundamental da contagem e pode ser resolvida pelo arranjo. Então, uma dica importante. Então, o que elas têm em comum? Um exercício ele vai poder ser resolvido pelos 2 processos desde que a mudança de ordem faça diferença no resultado final. Essa é a condição que é comum aos 2. Aí vocês me perguntam, Mário, existe alguma situação onde eu só vou poder usar um e não vou poder usar o outro? Sim. E aí que a gente tem que ficar ligado. Aqui nessa questão, gente, eu tinha falado que as letras da senha tinham que ser letras distintas. O arranjo simples que a gente está tratando, ele só vai lidar com situações onde os elementos que você está usando, no caso aqui das senhas, são elementos diferentes. Se eu pudesse repetir letra, por exemplo, se eu pudesse criar a senha AA ou a senha com BB, por exemplo, eu não poderia usar essa fórmula de arranjo. Aí vocês me falam, Mário, como é que eu calcularia então? Aí você só teria a possibilidade de resolver a questão ou por tentativa ou pelo princípio fundamental da contagem. A grande diferença entre arranjo e princípio fundamental da contagem é que quando a questão aceita a repetição de letras, por exemplo, quando aceita a repetição dos elementos, a gente tem como possibilidade apenas o princípio. No arranjo, a ordem tem que fazer diferença e as letras têm que ser distintas, os elementos têm que ser distintos. Vamos resolver a questão caso pudesse ter repetição de letra? Aí eu só teria o princípio fundamental. Como é que eu resolveria isso? Ó, são 2 etapas, são 2 traços. Quando eu vou escolher a primeira letra, quantas opções eu tenho? 3. Quando eu vou escolher a segunda letra, eu continuo com as mesmas 3 opções. Aí já seriam 9 senhas disponíveis. Que além das 6 eu teria AA, BB e CC. Então, ó, que fique muito claro. A maioria dos problemas, aqueles que envolvem elementos distintos e aqueles onde a ordem dos elementos cria um resultado diferente, eles podem ser resolvidos pelo princípio fundamental da contagem e por arranjo, sem problema nenhum. A diferença está naquelas situações que aceitam repetição dos elementos. Quando isso acontece, o arranjo vai por água abaixo e a única possibilidade que a gente vai ter é resolver pelo princípio fundamental da contagem. Ok? Espero ter podido ajudar. Os próximos vídeos eu vou tratando de outras situações para a gente sempre comparando. Vem ainda por aí permutação, combinação e depois uma lista de exercícios que eu vou fazer sobre análise combinatória. Um abraço, até a próxima.